O Natal é uma das festividades mais importantes para os portugueses e é aquela altura do ano em que toda a gente se junta para festejar e passar um bom tempo junta. No entanto, é preciso alguma preparação para que no dia da grande festa tudo esteja pronto. Então, hoje vim a Lisboa para fazer algumas compras de Natal e vou levar-te comigo para ficares a conhecer alguns dos nossos produtos tradicionais e também para aprenderes alguns básicos de português. Vamos a isto? Entretanto, não há festa que se preze sem uma mesa bem composta, não é? E se tu já conheces os básicos dos básicos da cultura portuguesa, então tu já sabes que nós, os portugueses, gostamos muito do bacalhau, tanto que até lhe chamamos de fiel amigo. E não sendo este um peixe que se encontra na nossa costa, então por que é que nós o consumimos tanto? Esta é uma história já com cerca de 500 anos, porque quando os marinheiros portugueses estavam a explorar os mares e a descobrir o caminho marítimo para a Índia, descobriram que este peixe, que podiam encontrar na costa do atual Canadá e da Groenlândia, se mantinha muito bem conservado desde que fosse seco e salgado, o que era perfeito para as longas viagens de exploração marítima. E assim se iniciou a tradição da pesca do bacalhau pelos portugueses. Hoje em dia, o bacalhau que consumimos vem normalmente da Noruega e também agora mais recentemente da Islândia. Nesta loja, a Manteigaria Silva, que existe desde 1890, na parte do bacalhau é possível ver alguns recortes de jornais que referem alguns episódios históricos desta loja, nomeadamente um que refere que no Natal de 1977, devido à queda das importações que se seguiram ao 25 de Abril, o bacalhau teve de ser racionado porque ninguém queria abdicar do seu bacalhau, porque o bacalhau cozido com batatas e couves cozidas é precisamente o prato mais tradicional da consoada, isto é, o jantar de Natal. Por isso, as pessoas fizeram fila e cada pessoa só podia levar um bacalhau, isto com a supervisão da polícia para evitar conflitos. Uma curiosidade, repara só quem estava à espera também. Esta senhora que podes ver ali na imagem ao lado da balança é precisamente Amália Rodrigues, conhecida como a maior fadista portuguesa de todos os tempos. Já agora, se queres ficar a conhecer tudo sobre o fado, vê este vídeo que vou deixar na descrição. Agora, vou comprar caras de bacalhau e vou perguntar o preço. Quanto custa? É 40 euros. Obrigada. Então, e depois do bacalhau, o que é que vem? Exatamente, os doces de Natal. Eu estou aqui junto à confeitaria portuguesa, que é reconhecida como uma das mais antigas confeitarias do mundo. Vocês podem ver aqui que esta existe desde 1829. Esta confeitaria tem uma longa tradição a nível de inovação e qualidade e foi o filho do fundador deste estabelecimento que trouxe da França o chamado bolo rei, que se tornou num verdadeiro ex-libris do Natal em Portugal. Diz que até hoje se mantém a receita original e que só 2 pessoas conhecem a receita desta confeitaria, que são o proprietário e o pasteleiro mais antigo da casa. E eu vou comprar um bolo rei. Quero um bolo rei, se faz favor. E depois da consoada e da missa do galo, chega então a altura de abrir os presentes, não é? Nós aqui em Portugal temos uma frase que diz que o Natal é das crianças e, portanto, o próximo sítio que eu vos vou mostrar é exatamente aquilo a que nós chamamos de Hospital das Bonecas. Para além destas miniaturas espetaculares que vocês podem comprar aqui na loja, no andar de cima vocês podem visitar o Hospital das Bonecas,
onde se arranjam bonecas e também um museu, porque este estabelecimento foi adquirindo ao longo do tempo vários exemplares de bonecas muito interessantes e que pertenciam, por exemplo, à realeza de outros países como Espanha e Alemanha, por exemplo. A entrada é barata e vale mesmo a pena. É para embrulhar, se faz favor. Sim, senhora. Compras feitas. Entretanto, não sei se tu reparaste, mas eu estava a usar alguns básicos, algumas frases básicas de português nestas situações em que interagi com as pessoas nas lojas. E se tu quiseres também aprender a usar os básicos, então podes ver no link que eu vou deixar na descrição o meu crash course de português europeu que tu podes usar para aprender os básicos e assim seres capaz de interagir com as pessoas da próxima vez que visitares Lisboa ou Portugal. Entretanto, cerca de um mês antes do grande dia, enquanto começamos a comprar os presentes, começam a surgir os famosos enfeites de Natal. O presépio é a representação do nascimento de Jesus Cristo e teve a sua origem em 1223, isto quando São Francisco de Assis criou esta representação para explicar melhor este evento aos fiéis. Hoje em dia existe uma grande variedade de presépios de vários estilos diferentes e tamanhos diferentes também, mas o meu preferido continua a ser este que nós fazemos com estas figuras e com musgo, pedras, etc. E se por um lado o presépio é uma decoração de Natal mais tipicamente cristã católica, por outro lado nós temos também a tradição da árvore de Natal que por seu lado, é uma tradição mais pagã, ou seja, é uma tradição que já subsiste desde antes da chegada do cristianismo a Portugal. E estamos exatamente na Praça do Comércio, uma das principais praças de Lisboa, onde podes encontrar aqui atrás de mim esta enorme árvore de Natal que pode até ser vista do outro lado do rio. As belíssimas luzes de Natal que podemos ver é também uma tradição mais ligada ao paganismo, estando ligada às tradições do solstício de inverno e que tinha como objetivo afastar a escuridão. De resto, em Portugal, um pouco por todo o país, podes encontrar tradições bem interessantes, com destaque para o Madeiro de Natal, na Beira Baixa, que é também uma celebração de origem pagã e que consiste em pegar fogo a um grande pedaço de madeira para também afastar as trevas durante a véspera de Natal. Para além das nossas tradições mais antigas, hoje em dia nós temos também várias feiras e mercados de Natal, parques temáticos de diversões, etc. E estamos agora no Mercado de Natal do Rossio, onde tu podes comer, beber, fazer compras de Natal e divertir-te. E como é Natal e este é um projeto de português pela música, vou-te deixar na descrição do vídeo uma pequena playlist com canções portuguesas de Natal. Espero que tenhas um excelente Natal, se o festejas, e também um feliz Ano Novo de 2026. Diverte e até para o ano. Tchau!